Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula de linguagem técnica de programação 3. Estamos agora na reta final do desenvolvimento do projeto e hoje eu vou ensinar para vocês como criar páginas de pesquisa de duas formas, né? Uma pesquisa que eu apelidei de pesquisa Google, onde a gente vai utilizar um campo único para pesquisar na nossa tela, e também uma pesquisa específica, né? Onde a gente vai incluir um campo de busca para cada campo que vai ser visualizado na nossa tela. Além disso, eu vou falar um pouco mais sobre as tag libs, algumas funcionalidades que a gente ainda não trabalhou até o momento, e iremos ver também como fazer páginas de pesquisa e listagem utilizando o Servlet, ao invés do JSP, como a gente tem feito até hoje. Então vamos entrar aqui no sistema, né? Admin 123. Clicando aqui em empregado, a gente pode observar que já tem alguns empregados cadastrados, não é isso? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu quero consultar dentro dessa minha lista de empregados um determinado funcionário, através de qualquer atributo desse que está sendo exibido na tela. Então, a gente pode fazer a pesquisa pelo nome, pelo salário, pelo setor, pela data de admissão e assim sucessivamente. No caso da pesquisa Google, que eu quero mostrar para vocês, o ideal é que a gente trabalhe com campos do tipo texto, né? Porque a gente vai digitar em um mesmo campo uma pesquisa para ser realizada no nosso sistema. Então, teoricamente, todas as pesquisas serão realizadas em campos do tipo texto. Porque caso eu digite alguma letra na pesquisa, ela não pode ser convertida para um número, né, que seria utilizado para consultar o código, por exemplo, ou o salário do meu funcionário. Tá ok? Bom, então estamos aqui, entramos aqui no NetBeans, eu vou fechar aqui todas as páginas que estão abertas. A gente vai abrir a página empregados.jsp. Bom, aqui temos a nossa tabela, né, que vai montar aqui a listagem de empregados, como a gente pode observar. Eu vou fazer o seguinte, ó, abaixo do botão novo empregado, né, do link novo empregado que eu já criei aqui, eu vou criar um campo de pesquisa, para pesquisar pelo nome ou setor do meu empregado. Bom, então eu vou procurar aqui o meu link, né? Então a minha tabela começa aqui. Então logo acima dela eu vou criar um campo field set, tá? Lembrando que essa criação não é obrigatória, tá? Isso é só uma forma de organizar aqui os meus dados na tela. Vou criar legend pesquisar, né? E aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou criar um campo input type igual a text, name vai ser igual a pesquisa. Abaixo dele eu vou criar aqui o input type submit value pesquisar. Salvei aqui, vamos atualizar, né? Então já atualizei aqui no NetBeans. A gente já pode observar que o campo de pesquisa já apareceu aqui, né? Então, tudo que eu digitar aqui, ele vai ter que buscar na minha tabela de empregados pelo nome ou pelo setor, tá ok? Os outros campos, por enquanto, não vão entrar na nossa consulta, tá joia? Bom, então vamos lá. Além disso, o que eu tenho que fazer? Esse field set ele tem que estar envolvido, né, por um form. Um form que a gente vai colocar como action a minha própria página, tá? Por quê? Porque eu estou pesquisando empregados, então ele tem que pesquisar dentro da minha própria página os empregados da minha tabela lá de cadastro, ok? Então, action vai ser empregados, method eu vou colocar como get. Vou pegar aqui, né, vou fechar o formulário abaixo aqui do meu field set, fechei. Tá? E o que eu tenho que fazer? Salvar aqui por enquanto, só para demonstrar para vocês. Ó. Então, vou digitar aqui, por exemplo, ó, Marcelo. Vou clicar em pesquisar. Vocês podem observar aqui na parte superior que apareceu pesquisa igual a Marcelo. Teoricamente, nesse momento, ele teria que trazer para mim todo mundo que tivesse o setor Marcelo ou empregado com o nome de Marcelo. Então, qualquer um desses dois atributos aqui poderiam ser utilizados nessa pesquisa. E outra coisa, essa pesquisa que eu fiz, ela tem que ser trazida aqui, ó, no meu campo texto, para eu saber o que eu pesquisei naquele momento.
tá? Então, o que eu vou fazer? Volto aqui no meu código-fonte, vou colocar aqui, ó, value. O value vai receber param.pesquisa. Ou seja, tudo que eu digitar no meu atributo pesquisa, ele vai ser enviado para a minha própria página com o nome de param.pesquisa. Lembrando que param se remete a parâmetros, né, parameters, né, que a gente já passa, e pesquisa é o nome do atributo que eu coloquei aqui. Poderia ser filtro, poderia ser qualquer outro nome, tá ok? Então, quando eu volto aqui no meu NetBeans, na minha página, quando eu pesquiso, agora tudo que eu digitar aqui na pesquisa, ó, MAR, pesquisar, ele vai resetar a minha página, né, e vai trazer aqui o que eu digitei no campo de pesquisa e aqui na minha URL. Tá? Ele aparece na URL porque no meu sistema eu configurei o meu formulário, porque aqui no meu sistema eu configurei o formulário pelo método GET. Então, tudo que eu digitar vai ser enviado via URL. Ok? Bom, o próximo passo, pessoal, é a gente alterar esse método de listagem de empregados. Nesse momento, eu estou acessando o método lista da minha classe empregado DAO. Então, vamos abrir esse arquivo. Dentro de persistência, eu vou abrir aqui empregado DAO. Então, aqui eu tenho o método getLista, que a gente criou para fazer a listagem de todos os empregados da minha empresa. Bom, então aqui eu não tenho a condição de passar um parâmetro para fazer uma busca. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou copiar o método getLista completamente, Ctrl+C, e vou dar um Ctrl+V logo abaixo. Quando eu faço isso, ele vai reclamar que ele já existe um método com o nome getLista, tá certo? Por quê? Porque eu não modifiquei nada. E eu não posso ter o método com os mesmos parâmetros dentro da mesma classe com o mesmo nome. Então, o máximo que eu posso fazer é alterar os parâmetros desse método, né, fazendo um polimorfismo, que por enquanto a gente não vai fazer. Então, esse método eu vou chamar de pesquisar. Vou apagar o nome getLista e vou digitar pesquisar. Vai ser o nome desse método. Dentro do parênteses eu vou colocar um parâmetro, ou seja, eu vou pesquisar o quê? Eu vou pesquisar o texto que foi digitado na minha tela de pesquisa de empregados. Então, eu vou colocar aqui string pesquisa, tá ok? E essa string pesquisa vai ser utilizada para estar filtrando os dados na minha consulta SQL. Bom, no método getLista, a gente não tinha utilizado nenhum parâmetro na pesquisa. Então, por isso, eu estava utilizando o statement. Nesse caso, para pesquisar os dados, eu vou precisar passar alguns parâmetros para a minha consulta realizar esse filtro para mim. Tá? Então, eu vou trocar o statement por prepared statement. Tá? Então, antes de mais nada, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha consulta SQL, que está aqui, vou copiar ela e vou jogar ela em uma variável. String consulta igual e vou colar a minha consulta aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu só vou executar o prepared statement depois que eu já tiver a minha consulta já com os parâmetros passados, tá certo? Além disso, a pesquisa que eu vou fazer, ela vai envolver tanto com o campo nome do empregado, quanto o nome do setor desse meu empregado. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar a técnica do inner join que eu já mostrei para vocês na aula, onde a gente faz o login do usuário, tá certo? Então, eu vou abrir aqui o meu banco de dados, vou abrir uma nova aba aqui, localhost /php myadmin. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou observar o seguinte, lá no meu banco de dados Java 2, tabela de empregado, eu tenho meus empregados cadastrados aqui e o atributo nome é o que eu vou pesquisar, né? Ok. Vamos em setores. O setor também possui um atributo chamado nome. Então, eu vou pesquisar pelo nome do empregado e pelo nome do setor.
Vamos voltar aqui no nosso código-fonte e eu vou fazer a seguinte transformação na minha consulta. Eu vou colocar, vamos voltar aqui na tabela de empregados, né? Então agora, ao invés de eu fazer o select asterisco, eu vou definir no meu SQL quais são os campos que eu quero visualizar, tá certo? Então vamos lá. Eu vou querer select código, nome, salário e data de admissão. Vou apertar Enter para ficar melhor da gente visualizar. From empregado e vou dar um apelido para essa tabela. Vou chamar ela de E. Tá ok? Agora vamos no setor. Dentro do setor ele se chama ID setor. Não é isso? Na linha de baixo eu vou apertar Enter mais uma vez aqui. Vou indentar o meu código. Eu vou colocar assim, ó, inner join setor S. Vou dar um espaço aqui, né, porque senão ele vai dar erro na minha consulta. On e.id underline setor igual a s.id underline setor. Então, nesse momento, eu estou fazendo com que a minha consulta ela faça uma consulta em duas tabelas ao mesmo tempo, tanto na tabela de empregados quanto na tabela de setores. Tá certo? Eles juntam uma com a outra através do ID do setor. Tá? Então, eu pego o campo ID setor, aqui da tabela setor, e faço a ligação com ID setor da minha tabela de empregados. Tá ok? Bom, então vamos lá. Além de mostrar os campos de empregado, né, que é o código, nome, salário e data de admissão, eu tenho que trazer também os campos do meu setor, né? Porque eu tenho que mostrar eles na tabela, eu tenho que mostrar eles na tela para o usuário. Então eu coloco mais uma vírgula aqui, eu vou colocar s.id underline setor, porque tanto na tabela de empregados quanto na tabela de setor eu possuo esse campo, então eu tenho que definir qual deles que eu quero trazer para a minha consulta, vírgula, e vou colocar aqui agora s.nome, e vou colocar um apelido para o nome do setor, porque eu não posso ter dois campos nome em uma consulta, né? Porque na hora que eu estiver recuperando eles aqui embaixo, ele vai dar conflito. Então eu vou colocar aqui setor. E aqui na frente, pessoal, o que eu tenho que colocar? Eu também tenho que definir que é o nome do empregado. Então aqui vai ser e.nome. O primeiro, né, que vai ser o nome do empregado, vai se chamar nome, e o nome do setor vai se chamar somente setor. Tá ok? Feito isso, né, eu já defini quais os atributos que vão vir de cada tabela. Eu vou dar um espaço e Enter novamente. E dentro do meu código eu vou fazer o seguinte. Where e.nome like interrogação or s.nome like interrogação. O que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou fazendo uma consulta onde ele vai verificar a pesquisa que eu digitei na tela e vai ver se aquilo que eu digitei ele está contido no nome do meu empregado, que é o e.nome, ou no nome do setor. Se eu achar o que eu digitei no empregado ou no setor, ele vai trazer para mim o registro da informação. Tá certo? Então, a busca Google funciona dessa forma. Tanto faz eu achar em um quanto no outro. Ele vai trazer para mim o registro que eu estou procurando. Ok? Bom, o próximo passo é trocar o statement pelo prepared statement. Então, eu vou fazer aqui, ó, prepared statement. Vai ser igual a conexão ponto. Eu vou apagar o comando e eu vou colocar prepare statement. Tá aqui. E esse é a minha consulta que eu vou passar como parâmetro. Ou seja, é o SQL que eu montei aqui na parte de cima. Tá certo? Aqui eu vou ter que fazer uma mudança, eu vou tirar o SQL de baixo. Vai ser simplesmente execute query. Ou seja, agora eu vou executar o meu prepared statement sem passar o SQL, né? Porque o SQL já foi passado aqui na hora que eu fiz isso.
Tá ok? Bom, só que antes de realizar essa consulta, o que eu tenho que fazer? Eu preciso pegar a pesquisa que foi digitada e passar como parâmetro para o meu SQL, né? Porque eu já coloquei eles aqui, ó, interrogação 1, interrogação 2, tá? Bom, então lembrando que a gente utilizou o like, pessoal, porque a consulta vai ser realizada de forma que a pessoa possa digitar qualquer coisa, não precisa digitar o nome exato. Ela pode digitar 3 caracteres, pode digitar uma letra qualquer, tá certo? Então, o like ele facilita nisso. Então, logo abaixo aqui, eu vou colocar statement.set string, abre parênteses, posição 1, vai ter o que? A minha pesquisa. Só que o like ele funciona de uma forma, da seguinte forma. Toda vez que eu quero pesquisar um atributo no meu banco de dados que inicia com uma determinada palavra, basta eu digitar like, abre aspas, MAR, percentual. Desse jeito, o que ele vai fazer? Ele vai consultar no meu banco de dados todo mundo que começa com MAR. Tá certo? O sinal de percento significa que tudo que vier na frente ele vai trazer. Não, independente do que vier na frente, ele iniciando com o que eu digitei, está valendo. Tá? Eu posso também fazer uma consulta com like onde ele termine com alguma frase ou alguma letra específica. Então, por exemplo, eu quero que ele traga para mim todos os funcionários que terminam com LO. Então eu coloco percent LO. Então ele vai lá no banco de dados e vai trazer todo mundo que termina com LO. E além disso, eu posso pesquisar uma determinada frase que esteja em qualquer posição do meu texto, colocando o percent tanto no início quanto no fim do que foi digitado. Então, esse LO pode estar no início, no meio ou no fim da palavra. Ele vai trazer para mim os registros. E esse vai ser o nosso caso, né? Então, a nossa pesquisa ela pode estar contida no início, no fim, no meio, qualquer posição do meu texto. Então, para isso, eu vou colocar aqui, antes da pesquisa, eu coloco o percent mais minha pesquisa mais percent no final. Isso significa que o que eu digitar pode estar localizado no início, no meio ou no fim da palavra. E eu vou repetir essa mesma linha. Vou copiar e vou colar embaixo, só que para o parâmetro número 2. Né? Porque o primeiro parâmetro aqui, eu vou botar um comentário, ó, pesquisando o nome do empregado. E aqui no segundo vai ser pesquisando o nome do setor. Ou seja, a minha busca vai trazer todo mundo que tiver o que eu digitei na pesquisa em qualquer posição, tanto no nome do empregado quanto no nome do setor. Bom, o último ajuste que a gente tem que fazer aqui é na hora de pesquisar o setor aqui, ó. Pesquisar o setor pelo código. Como eu já fiz o inner join para trazer o código e o nome do setor, eu não vou mais precisar desse carinha aqui de cima, ó, que é o setor DAO. Tá certo? Então eu vou deletar ele aqui e aqui embaixo, ao invés de fazer isso aqui, ó, eu vou deletar essa linha aqui, tá? Vou deletar ela. E aí o que eu vou fazer? Vou juntar todo mundo aqui, ó. Pego o conteúdo da coluna data underline admissão do result set. Aí antes de passar o meu objeto para o meu resultado, o que eu vou fazer? Eu vou declarar aqui um setor S igual a new setor. Nesse momento, o que ele está dizendo? A classe setor não foi encontrada, né? Porque a gente não importou ela lá em cima. Da outra vez, a gente não utilizou essa classe. Então, eu vou subir na parte de cima da minha classe. Vou importar a classe setor aqui em cima. Modelo.setor, modelo que representa um registro de setor no banco de dados de empregado. Esse de cima é de empregado, esse aqui é de setor.
Então agora eu posso voltar aqui, ele já não vai mais dar aquele erro que eu tinha dado anteriormente. Próximo passo é pegar do meu result set os dados do setor. Tá aqui, ó, o ID do setor e o setor, né, que é o nome dele. Então, eu vou colocar aqui, ó, s.set código vai ser igual a rs.getInt, entre aspas, id underline setor. s.setNome vai ser igual a rs.getString setor, certo? Feito isso, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou associar o objeto do setor que eu acabei de criar ao objeto de empregado que eu criei anteriormente. Então, eu vou colocar aqui e.setSetor, abre parênteses, S. Então, vou colocar aqui um comentário, associa o setor ao seu empregado. Então, em uma única consulta, eu trago dados tanto do meu empregado quanto do meu setor, tá certo? E sempre que eu tiver colunas com o mesmo nome, em duas tabelas que eu faço um inner join, eu preciso colocar um apelido para uma das colunas, para que aqui embaixo eu consiga pegar o valor correto. Bom, depois desses ajustes aqui, a gente finaliza o método que vai realizar a pesquisa Google do meu empregado. Então, vou salvar ela aqui, volto para empregados.jsp e aí eu vou alterar aqui, ó, a fonte de dados do meu for each. Antes eu estava usando o método getLista, né? Por isso que eu estava usando dal.lista. Então, nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse lista e vou colocar pesquisar, que é o método que eu acabo de criar, e eu vou passar como parâmetro a pesquisa do mesmo jeito que eu passei aqui no value, tá certo? Então, aqui eu vou colocar param.pesquisa, tá certo? Então, nesse momento, quando eu salvo, o meu sistema ele vai pesquisar pelo atributo pesquisa que veio como parâmetro na minha própria página. Tá certo? Então, ó, vocês estão vendo que o formulário ele manda para empregados.jsp. Então, dentro da minha própria página, eu recebo o parâmetro de pesquisa e vou lá no banco de dados através do campo pesquisar, né, através do método pesquisar que eu criei nesse momento. Tá certo? Então, vamos aqui na nossa aplicação e verificar se ela está funcionando. Então, minha seção caiu, né? Toda vez que eu mexo em uma classe DAO, a seção cai, tá certo? E vou logar novamente. Admin 123. Pronto, loguei no meu sistema. Vou clicar em empregados. Bom, pessoal, então vocês podem observar que a minha tela ficou em branco, né? Vamos ver aqui no meu NetBeans o que pode ter acontecido. Então, a gente observa o seguinte, ó. Ele está dizendo que a tabela setor ela não existe no meu banco de dados. Então, vamos lá. Então, é bem comum de você acontecer, né? Você está fazendo um sistema e ele dá alguns erros, né? Nesse caso, ele não mostra o erro na tela. Ele trouxe para mim no NetBeans e eu verifiquei isso. Então, o nome da minha tabela é setores. Tá? Então, é setores, no plural. Então, eu tenho que vir aqui no meu sistema. Ó, eu olho aqui que ele deu esse erro. Vou aumentar aqui para vocês observarem melhor. Então, a Java 2.setor não existe, tá? Então, é porque eu coloquei setor. E, na verdade, é setores o nome da minha tabela. Então, vou salvar aqui. Salvei. Vou voltar aqui no meu sistema. Ele pede para logar novamente. Admin 123. Vou entrar em empregados. Então, agora sim, ele trouxe tudo preenchido aqui no meu sistema. Então, vamos testar aqui a pesquisa. Vou digitar MAR, pesquisar. Então, ele foi no banco, olha lá, apareceu a pesquisa ali em cima, MAR. Então, ele trouxe todo mundo que começa, termina ou que tenha MAR em sua palavra. Tá? Então, nesse caso, ele trouxe Marcelo e Diego Martins, ou seja, o MAR está aqui no meio da palavra e mesmo assim ele trouxe, porque a gente colocou o sinal de percente tanto no início quanto no fim da palavra, tá certo?
Agora eu vou pesquisar in e vou dar Enter. Olha só o tanto de registro a mais que ele trouxe, né? Então ele trouxe Marcelo, mesmo não tendo in no nome, né? Porque ele é do setor de informática. Então o in está bem aqui, ó, no setor. Ele trouxe Lucas, também não tem in, mas o setor dele é informática. Trouxe João Vitor, mas o setor dele é informática. E trouxe também o Diego Martins, porque ele tem in aqui no nome, apesar do setor dele ser informática, certo? Agora, se eu pesquisar Infor, automaticamente ele trouxe todo mundo do setor de informática. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Vamos fazer uma pesquisa que seja uma pesquisa específica, que é o segundo tópico aqui da nossa apresentação, tá? Então, a pesquisa específica, a gente vai criar vários campos de pesquisa. Nesse caso, eu vou aproveitar a mesma lógica aqui, e eu vou pesquisar pelo nome e pelo setor, só que em uma busca separada, né? Um campo para digitar o nome e outro campo para digitar o setor, tá certo? Então, eu vou aqui em projetos. Para facilitar, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar essa, vou criar uma nova página aqui, ó, botão direito, novo, JSP, vou chamar de empregados 2, criei aqui, e aí eu vou voltar na minha tela de empregados, ó, vou copiar tudo e vou colar aqui, porque eu já vou aproveitar toda a lógica que já estava montada na empregado, só que agora a gente vai utilizar outro método de pesquisa, né, que é o pesquisa específica, tá bom? Vamos lá. Voltando aqui em empregados 1, eu vou criar aqui um botão, um link, né, na verdade. Vou abrir um parêntese aqui, ó, busca avançada, certo? E essa busca avançada, eu vou redirecionar para aquela página 2 que a gente está criando. Vai ser igual a href igual a empregados 2, ó, o NetBeans já vai me ajudando aqui a montar o link. E aqui, depois de busca avançada, eu vou fechar o meu link. Salvei, né? Vamos voltar aqui. Então, ele já apareceu aqui, ó, busca avançada. E ele vai direcionar para a página empregados 2. Por enquanto, está Hello World. Quando eu venho aqui em empregados, se eu salvar, aí ele já traz a minha lista de empregados, normalmente aqui. Tá certo? Aí aqui na busca 2, eu vou fazer o contrário. Eu vou botar a href empregados.jsp, né, que é a busca simples. E aqui eu vou digitar assim, ó, busca Google. Fecha parênteses. Salvo. Então tá aqui, ó, busca Google, busca avançada. Por enquanto a gente não está vendo diferença nenhuma, né, somente o link. Então vamos voltar aqui para o código-fonte. Aqui, ao invés de se chamar pesquisa, eu vou chamar ele de nome. E aqui, param.nome, né? Porque eu acabei de alterar ele nome aqui. Vou copiar esse campo, vou colar na linha de baixo e vou digitar aqui, ó, setor. E aqui dentro de param.setor. Tá certo? Então, primeiro o nome, depois o setor. Então, vamos colocar um labelzinho aqui, ó. Nome, 2 pontos, setor, 2 pontos. Vou salvar. Então, tá aqui, ó, nome e setor. Tem os dois campos agora. Se eu clico aqui, tá a minha busca Google. Se eu clico aqui, eu estou na minha busca específica, né? Pelo nome e pelo setor. Se você clicar entre um e outro, aparece que ele está mudando somente aqui, né? É porque é bem rápido a montagem da tela aqui pra gente, tá certo? Então, quando eu digitar aqui o nome, ele vai buscar somente por nome. Quando eu digitar aqui o setor, ele vai buscar somente pelo setor. Vou voltar aqui no meu NetBeans. Lá na minha classe empregado DAO, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Só que agora eu vou copiar o método pesquisar. Então, eu vou copiar ele aqui inteiro, ó. Copiei. Aqui na linha de baixo, colei. Do mesmo modo que aconteceu anteriormente, ele diz, ó, o método pesquisar já existe na classe empregado DAO, tá? Só que agora a gente vai modificar esse método. Nesse momento, a gente vai criar um polimorfismo por sobrecarga.
Por quê? Porque eu estou criando dois métodos com o mesmo nome, só que agora vai ter parâmetros diferentes, tá certo? Então vai ser string nome, vírgula, string setor. Ou seja, ao invés de eu ter uma pesquisa única para usar nos dois campos, eu vou utilizar dois atributos, um para o nome, outro para o setor, tá certo? E para que ele tenha a característica de busca avançada, pessoal, a gente tem que fazer uma pequena modificação aqui no SQL, que é esse comandinho aqui, ó, ou, tá? A partir do momento que eu uso o comando ou no SQL, ele funciona como uma pesquisa Google, né? Quando eu tenho um setor com aquele atributo que foi passado ou um nome com o valor que foi digitado na tela. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar o ou por AND. Ou seja, para que ele traga o meu registro, ele tem que atender às duas condições, tanto o nome do setor quanto o nome do meu empregado. Tá certo? Então agora a gente volta aqui para a parte de empregados 2, né, que é a nossa busca avançada. E a gente vai trocar isso daqui embaixo, né, que é o que ficou faltando. Então agora a gente pesquisa param.nome, vírgula, param.setor. Ou seja, nessa minha busca eu tenho dois parâmetros de pesquisa, não só é um mais. Agora eu pesquiso pelo nome e pelo setor. Tá ok? Então vamos voltar aqui na nossa página. Como eu fiz a alteração na minha página DAO, ele cai a seção. Tá ok? Então eu vou logar de novo. Admin 123. Vou em empregados. A minha busca mar continua funcionando normalmente. Tá certo? E aí faltou até alterar um pequeno detalhe aqui. O meu formulário de pesquisa está aqui, ó, Form Action Empregados. Então eu tenho que trocar também para Empregados 2, para que ele pesquise dentro da minha própria página e não na página anterior. Então eu vou voltar aqui e vou clicar em Busca Avançada. Ele trouxe aqui. Então vamos fazer a mesma teste que a gente fez aquela hora. Eu vou digitar Mar e vou digitar Enter. Olha lá, ó. Ele trouxe Marcelo e Martins, né? Porque veio aqui. Agora vamos ver, ó, IN, ó. Eu tenho IN no nome do Diogo e no setor. Então vou digitar aqui, ó, IN. Pesquisar. Ele trouxe apenas o Diogo Martins, né? Por quê? Porque nesse momento eu estou pesquisando pelo nome e não pelo setor. Tá certo? Para que eu traga o setor que eu estou querendo, eu venho aqui e digito aqui, ó, IN e aperto pesquisar. Olha lá, ó. Ele vai lá no meu banco de dados e traz todo mundo que tenha o setor igual a IN e que tenha uma letra I no nome. Ó. Tá vendo? Tem que ter as duas condições atendidas. Eu vou apagar a letra I e vou pesquisar. Então, agora ele trouxe todo mundo que tenha IN no setor. Ou seja, nesse caso ele trouxe todo mundo com informática. Se eu apago o nome IN, coloco R, aperto Enter, ele traz todo mundo que tem a letra R no setor e, por exemplo, eu posso dizer que tenha a letra A no nome. Ou seja, todo mundo que tenha R no setor e A no nome está aqui presente na minha tabela. Ok? Então aqui a gente finaliza as técnicas de pesquisa em nossas páginas. Tanto uma pesquisa Google e quanto uma pesquisa específica.